como escritura sagrada. As nomenclaturas Antigo Testamento e Velho Testamento surgiram no quarto século com um homem chamado Marcião. Ele foi que deu o nome, que antigamente não tinha isso. Era tudo escritura sagrada, certo? Era escritura sagrada, o que a gente conhece como Antigo Testamento, e as cartas, eram epístolas e só, certo? Não fazia parte do bloco. Passou a fazer parte do bloco a partir do século IV, quando eles foram juntados ali e houve essa separação de Antigo ou Velho e Novo Testamento. A Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, também é conhecido como Pentateuco, já falamos, e isso vem do grego. Em hebraico, ela é também conhecida como Humash, tá? Nela se encontram os 613 mandamentos, que são as leis genéricas, 613 leis, estatutos e mandamentos. E aí, nós vamos prosseguir com esse estudo, para clarear o nosso entendimento. Vamos falar agora sobre os números. Vamos falar agora sobre os números na Torá. Os números na Torá. Como que isso reverbera na Torá. O que números tem a ver, né? O que a Torá tem a ver com o número. Vamos entender isso. Continuamos então caminhando pelo estudo do pastor Leniel para nos aprofundarmos um pouco mais no conhecimento e valorizarmos ainda mais o entendimento sobre a Torá. Iremos utilizar também a metodologia da gematria, tá? Que é o estudo baseado na matemática dos valores numéricos que cada uma das 22 letras hebraicas representam. As letras hebraicas, elas também têm, além de valor fonético escrito, ela tem valor também numérico, porque, né, o antigo povo judeu, hebreu, não tinha números como nós temos. Então eles usavam também as letras para isso. A palavra Torá é formada por 4 consoantes hebraicas: o Tav, o Vav, o Resh e o Re. E cada uma delas tem um valor numérico, e nós vamos ver esse valor numérico. Cada letra do alfabeto hebraico também equivale a números, como eu já falei. Ou seja, eles possuem valores numéricos. O Tav equivale a 400. O Vav equivale a 6. O Resh equivale a 200. E o Re equivale a 5. Se você soma todos esses valores, você encontra o valor total de 611. Se nós formos simplificar esse número 611, vai pegar 6 mais 1 mais 1, que vai dar 8. Logo, podemos dizer que o valor raiz, né, o valor original, o valor significativo da palavra Torá é 8. E guarda este número. A Torá vale o número 8. A gente segue e vai para o nome do Eterno. O nome do Eterno é composto por 4 consoantes hebraicas: Yud, Re, Vav e Re. Certo? O Yud vale 10, o Re vale 5, o Vav vale 6, o Re equivale a 5. Se você soma esse valor, igual a gente fez da outra vez, 10 mais 5 mais 6 mais 5 vai dar um total de 26. E 2 mais 6, simplificando, é 8. Então a Torá tem o valor 8 e o nome do Eterno tem o valor 8. O que isso significa? A Torá tem a mesma raiz de valor numérico do nome do Eterno. Ou seja, número 8, indicando que as instruções, a Torá do Eterno, são de autoria dele mesmo e carrega a sua assinatura, porque leva o valor do seu nome. Está entendendo isso? Como que isso é importante? Vamos seguir? Nós então vamos para o nome do Messias, o nome de Yeshua.
Yeshua é composto por 4 letras também, tá? A consoante Yud, Shin, Vav e Ain. O Yud vale 10, o Shin vale 300, o Vav vale 6, como nós já vimos antes, e o Ain vale 70. Somando, obtemos o valor resultado de 386, porque é 10 mais 300 mais 6 mais 70. Se a gente for sintetizar isso, 3 mais 8 mais 6 dá 17. E vamos simplificar o 17. 1 mais 7 é 8. O nome de Yeshua também tem um valor simplificado de 8. E aí nós temos a Torá, o Eterno e Yeshua como o mesmo valor numérico, o valor 8. Mostrando para mim e para você que o Eterno, que deu a Torá e enviou Yeshua, eles têm o mesmo valor numérico. Ou seja, eles estão interligados. Eles estão interligados. Seguindo, Yeshua também possui a mesma raiz numérica da palavra Torá no nome do Eterno. Ou seja, o número 8. Isso nos revela que ele, Yeshua, é a Torá viva que desceu do céu. O mensageiro que o Eterno, que tem no seu DNA a Torá de Deus e que carrega em seu nome o nome do Eterno, o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí, de acordo com Êxodo 23, 20 a 25, vai trazer para nós uma palavra. Vamos dar uma olhada lá. Êxodo 23, 20 a 25, vai falar para nós o seguinte: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Isso é lá em Êxodo 23. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus e os destruirei. Anjo é mensageiro, ok? E Yeshua é o mensageiro do Eterno. Então, verso 24: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Isso é o que diz lá em Êxodo 23. Vamos prosseguir agora. Então, aqui, vamos passar ainda a questão de números, né? Se a gente pega o primeiro versículo da Bíblia, segundo o Rabino Moshe Keller, do Talmudim Centro de Estudos, a frase mais importante do universo é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus cria todas as coisas, é a frase mais importante, tá? E aí, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Em hebraico, o autor usou 7 palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. 7 palavras. E 28 letras. Se nós formos contar todas as letras dessa frase em hebraico, vai dar 28 letras. E 28 é 7 mais 7 mais 7 mais 7. 4 vezes 7. Tem alguma coisa nisso aí, não tem? Vamos prosseguir. Ainda, segundo o entendimento do autor mencionado no texto hebraico, a primeira coisa criada, os céus, Hashamayim, tem 7 letras. Se você for contar, Hashamayim tem 7 letras. Também o sujeito e o predicado da frase tem 14 letras, que é 2 vezes 7. Bereshit bara Elohim tem 14 letras. A segunda coisa criada,
que é a terra, também tem 7 letras. Et Haaretz, Ve'et Haaretz, tem 7 letras também. Tem mistério dentro da Torá, que números ou letras estão traduzindo, estão trazendo para nós. Há muitos outros exemplos que poderiam ser dados, mas por conta de não estender muito esse vídeo, a gente vai ficar nesses exemplos. Um outro ponto interessante na relação dos números com a Torá é que todos os 5 livros apontam para o Eterno, literalmente, ao fazermos algumas contagens, poderemos descobrir esse segredo oculto em meio ao seu texto. Tá? A Torá, os livros da Torá apontam para o nome do Eterno, ou seja, são 5 livros. O livro do meio é o livro de Levítico, Vaikra. Se você pega o livro de Gênesis e o livro de Deuteronômio e faz a contagem pegando uma letra específica das primeiras palavras e conta de 49 em 49, você forma a palavra Torá, com uma seta apontando para Levítico. Se você pega números de Deuteronômio e numa determinada letra, pega a letra final dela, tá? E começa a contar de 49 em 49, forma a palavra Torá ao contrário, apontando para Levítico. E o livro de Levítico, se você pega a primeira palavra, a sua letra determinada lá, e contar de 7 em 7 letras, forma o nome de Adonai. Ou seja, os livros da Torá apontam para o Eterno, ou seja, que está no centro da Torá. O livro que está no centro da Torá é o quê? É o livro da Avodá, é o livro dos serviços, o livro dos sacrifícios, o livro do serviço ao Eterno, o livro do culto. Então, está apontando para o Eterno. Vamos seguir. Espero que você esteja tendo entendimento, que esteja ficando claro para você tudo o que está sendo falado até aqui. Vamos dar aqui a próximo ponto. Observe que, se no capítulo 1 do livro de Bereshit, pegarmos a última letra da primeira palavra, que é Bereshit, pegarmos a última letra é o Tav, né? E contar de 49 em 49 vai formar Torá. E aí eu já expliquei para você isso aí, eu estou passando pelo slide aqui. Vamos seguir em frente para a gente adiantar. Agora vamos falar sobre as letras, na Torá, as letras hebraicas. No hebraico, as letras também possuem significado individual que é utilizado para descrever frases ou códigos secretos contidos nas palavras, revelando informações e identidades. É chamado de codificação paleolítica ou sinais paleolíticos. As consoantes ou letras da palavra Torá, por exemplo, possuem os seguintes significados individuais. Cada letra tem um significado individual. Tá? O Tav representa sinal ou marca. O Vav representa cravo ou prego. O Resh representa cabeça, que é a palavra Rosh, é cabeça. E o Re significa visão. E aí, quando você junta essas palavras, você pode formar uma frase. A frase fica, se você juntar ela, pode significar o seguinte: sinal cravado em sua mente que lhe permite ver os desígnios do Eterno. Então, as letras da palavra Torá vão trazer para nós esse entendimento de que o sinal cravado em nossa mente, permite ver os desígnios do Eterno, aquilo que o Eterno estabelece para as nossas vidas. Ou seja, o que Deus preparou está na Torá, para que nós possamos vivê-la. E encontrando Cristo, a gente consegue obedecer essa Torá. O profeta Amós traz essa revelação quando relata que, com certeza, Adonai, o Elohim soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Ok?
você possa estar sendo abençoado por este estudo. O Rav Shaul diz o seguinte em 1 Coríntios 7:9: é melhor casar do que abrasar-se. E ele tira esse conceito, tá, a partir do próprio conhecimento das letras hebraicas. Shaul era um rabino, né, criado e ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, neto de Hillel, né, um grande rabino da época anterior a Yeshua, e ele conhecia os mistérios da palavra do hebraico. E a gente pode ver o seguinte: a palavra hebraica para homem é ish, a palavra hebraica para mulher é ishá. A diferença da palavra homem para mulher é que a palavra homem tem uma letra do nome de Deus, o Yud. A palavra ishá tem duas letras do nome de Deus, mulher, o Yud e o Re. Se você tira essas duas letras do nome de Deus, forma a palavra Esh. E Esh é fogo. O que significa dizer para nós que quando Deus não está no casamento, ele se consome, ele pega fogo. Da mesma coisa, o homem ou a mulher que não se casa corre o risco de embrasar-se. Por quê? Porque não tem Deus no meio, que não está unido, e aí pega fogo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar: é melhor casar do que abrasar-se. Você está entendendo o mistério que a Torá traz, os ensinamentos da palavra traz? E se você entende os conceitos da Torá, você vai entender o que se fala no Novo Testamento, vai entender o que é ensinado no Novo Testamento. Quando juntamos as letras da palavra homem e mulher, percebemos que duas letras do nome do Eterno se unem a eles. Ou seja, o Eterno precisa estar no meio do casamento, senão ele se consome como fogo. A Torá é o fundamento, a base, pois é a própria palavra do Eterno dada ao homem como manual de fé e conduta. Foi através da Torá que o Eterno criou todas as coisas que podemos ver, como também as coisas que não podemos ver. É através da palavra dele, dos mandatos dele. Tá? É através da Torá viva, Yeshua, que o Eterno trouxe salvação à humanidade. Adão. O livro dos Salmos inicia-se com a declaração do salmista dizendo que o homem abençoado com felicidade, né, bem-aventurado, é o homem que tem plena satisfação na Torá do Eterno e nela medita dia e noite. Salmos 1, versos 1 e 2. Prosseguindo. Na Torá encontramos os 613 mandamentos, mitzvot, que o Eterno nos deixou e que mais tarde foram sintetizados por Ramban ou Maimônides. Esses 613 mandamentos são divididos em duas classes: mandamentos positivos e mandamentos negativos. 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. 365 mandamentos negativos equivale a um dia por ano, ou seja, cada dia tem uma coisa que você não pode fazer, você não pode desobedecer. E 248 mandamentos positivos. Então, dos 248 mandamentos positivos, nós encontramos os 5 primeiros, né, que é saber quem é o nosso Deus, Êxodo 20, verso 2, saber e proclamar que Deus é um, Deuteronômio 6:4, amar a Ele com tudo o que somos, Deuteronômio 6:5, temer a Ele com amor reverente, Deuteronômio 10:20, e servir apenas a Deus, Êxodo 23, verso 25. Esses são os primeiros 5 mandamentos positivos dos 248. Dos 365 mandamentos negativos na Torá, os 5 primeiros são: não pensar que há outro Deus além de Adonai, Deuteronômio 5:7, não fazer imagem de escultura para adoração, Êxodo 20, verso 4, não fazer objetos de idolatria, Levítico 19:4, não fazer nenhuma imagem para associar a Deus, Êxodo 20, 23, e não curvar-se diante de nenhum Deus, Êxodo 20, verso 3. Em resumo, a Torá é a única base doutrinária
para todo convertido no Deus de Israel. Você se converteu a Deus, a base é a Torá para você seguir. Ela é chamada, por exemplo, de antiga vereda, em Jeremias 6,16. Ela é chamada de lâmpada e luz, em Salmos 119, verso 105. Ela é chamada de sã doutrina, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, e Tito, capítulo 2, verso 1. Ela é chamada de a verdade, em Salmos 119, verso 160. E ela é chamada de a palavra de vida, em 1 João, capítulo 1, verso 1. Tudo isso é a Torá, que talvez você não sabia que significava isso tudo. Infelizmente, temos visto inúmeras religiões, inúmeras doutrinas, distintas uma da outra, e uma grande confusão, ou seja, uma grande Babilônia, pois em todas essas a Torá tem sido rejeitada. E assim, como Yeshua disse, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25, parte B. Ainda a gente pode estar falando como o que João escreveu, nos alertando através da revelação que recebeu para sairmos da confusão, né? Ou seja, daquilo que não é Torá. E aí é mencionado Apocalipse capítulo 18, verso 2 a 5, né? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. E pecado é iniquidade, tá? É desobediência à lei, para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Iniquidade é desobediência à lei, ok? Então vamos lá, prosseguindo. Segundo o site Emuná, há quem advogue que a lei que permanece em vigor são os 10 mandamentos, e que o restante, a Torá, foi cravado no madeiro, uma vez que alegam que a Torá terminou em João Batista, né? Eles interpretam errado o texto de Lucas 16 e diz que terminou em João Batista, mas não é isso o que o texto está dizendo lá. Então, eles defendem que apenas os 10 mandamentos, porque foram outorgados fora do sacerdócio levítico, são os únicos que devem permanecer até hoje. Porém, quando Yeshua, né, foi perguntado a respeito das leis que devem ser obedecidas, ele respondeu que através da Torá, né? Ele não disse nenhum dos 10 mandamentos. Ele falou Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, 4 a 5, no caso daquele rapaz que perguntou como ele podia fazer para herdar a vida eterna, né? E aí, os 10 mandamentos são apenas um resumo da instrução, pois a Torá não é de autoria de Moisés, foi dada por Deus a Moisés, e este escreveu em rolos que Deus lhe transmitiu, conforme nós já falamos anteriormente, e também está registrado lá em Malaquias 4:4. Como se pode então dizer que a Torá são um mandamento de homens, se foi Deus quem transmitiu, né? Isso é uma grande balela, a pessoa falar uma coisa dessa, né? Estamos começando a caminhar para o final, e aí tanto Yeshua quanto João declaram, de maneira a não termos dúvidas sobre a análise gemátrica que nós fizemos lá em cima, né? A respeito dele mesmo, né? Está revelado na Torá, né? No Eterno, com o mesmo valor numérico, né? Então é intrínseco, né? Que eles estão ligados intimamente. Veja o que Yeshua diz: mas eu não tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim,
Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, está falando que a Torá testifica dele, e o Pai, o Eterno, testifica dele. E ele mesmo testifica da Torá e do Eterno, porque todos eles estão interligados, porque tem o mesmo valor numérico. Ok? O Pai e o Filho são interligados. Seguindo então, em todo o seu ministério, Yeshua ensinou a Torá. Yeshua ensinou a Torá, porque ele vivia a Torá. Como judeu e como Messias de Israel, ele não poderia anular aquilo que o próprio Elohim, o próprio Pai, entregou ao povo. Mas apesar disso, as pessoas alegam que Yeshua anulou os mandamentos. Surge então a pergunta: o que é que realmente Yeshua anulou? Ele anulou alguma coisa? Uma vez que a Bíblia é a nossa única regra de fé, vejamos o que nos diz a palavra de Mateus 5,17, que você já conhece. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Em verdade vos digo, enquanto existirem céus e terra, não se anulará da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Deus não anulou, Yeshua não anulou, ainda é válido. Pelo contrário, Yeshua tornou tudo isso pleno. A palavra que está lá, que foi traduzida na sua Bíblia para cumprir, na verdade em grego está escrito lá plerosai, e plerosai é tornar pleno, plenificar. Ok? Então, vamos lá, vamos finalizar. Conforme podemos ler no site Emuná, os que defendem que a lei perpétua, contempla apenas os 10 mandamentos, afirmam que a lei mencionada no texto acima se refere apenas aos 10 mandamentos. Mas a palavra que consta nos originais semitas é Torá, e Torá é o compêndio, é todo o completo. Ou seja, a instrução do Eterno, a instrução de Adonai. E essa instrução não são só os 10, mas toda a palavra que provém da boca de Adonai. Toda a Torá, isto é, o caminho que o Eterno definiu para que o homem caminhasse retamente de acordo lá com Efésios, capítulo 2, que diz que Deus preparou de antemão uma obra para que seguíssemos. É a Torá. Quem é que nós também identificamos como sendo o caminho? O nosso irmão mais velho, o mestre, Yeshua HaMashiach. Logo, Yeshua é a Torá viva, o Logos, a palavra, a instrução do Eterno, de acordo com João 5,46. Conforme já mencionamos anteriormente, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, conhecido, está totalmente alicerçado na Torá. Para que se possa entender as respostas de Yeshua ao diabo enquanto de sua tentação, deve-se compreender a Torá. Para que possamos entender as respostas de Yeshua aos fariseus, temos que entender a Torá. Para que possamos entender as parábolas de Yeshua, temos que entender a Torá. Para que possamos compreender as palavras que os apóstolos disseram em suas epístolas, temos que entender a Torá. E para que até mesmo possamos entender os termos que João usa em Apocalipse, é necessário a compreensão da Torá. Nada na Brit Hadashah, nada no Novo Testamento é apartado do que a Torá instrui. Nada é novo, nada é diferente ali. É tudo vindo em instrução do Antigo Testamento, ou da Torá, ou do Taná. A Torá é o início e o alicerce da Bíblia que temos em mãos. Ela é a representação escrita do que Yeshua foi na prática. Espero que esse estudo possa te ajudar a compreender a importância da palavra do Eterno para a sua vida e para aqueles que o cercam. Que você possa ser abençoado por esse estudo e que você possa repassar isso. E aí, mais uma vez, eu peço a você, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva nesse canal,
Marque lá o sino para que você possa receber as notificações de novos vídeos no canal, para que muitas outras pessoas possam também estar tendo entendimento do que a Torá, a verdade das Escrituras, do que as Escrituras no contexto original estão nos mostrando, para que possamos viver uma vida reta, santa, justa e agradável a Deus. Que o Eterno lhe abençoe, em nome de Yeshua Mashiach.